Mais uma vez aqui, né? Pô, mais uma quarta-feira. E cada quarta-feira uma história diferente. Não, e é da semana passada. Então, O Calil arrebentou. o Calil, um cara acima da média. Sabe que as pessoas me perguntaram, nossa, eu não sabia que o Novo tinha esses meandros, nem eu. Pô, nós descobrimos na quarta-feira passada. Se tu não descobriu, não, assiste, vai lá, assista. Assista lá que você vai ver. E detalhe, né? Cada convidado tem um diferencial e todos eles acima da média. Hoje o negócio vai esquentar aqui, porque a gente trouxe 2 caras pesos pesados na cidade de Joinville. Não, tem um que é bem pesado. Não, esse aí e é do futebol. Americano. Futebol, é um americano. Um é soccer e o outro é futebol. Uma bola oval, como é que o cara vai acertar um chute? Não, e detalhe, aquilo ali, se pegar uma bola daquela na cabeça, mata. Meu Deus. E temos outro que joga com uma bola desse tamanho assim, ó. Esse é do basquete. É do basquete. Não, o cara é artista também. Cara bom. Nós vamos conversar com 2 figuras bem importantes aqui na cidade de Joinville, ligadas ao mundo do esporte. E a política também, porque não se faz esporte se não tiver política. Exatamente. E é isso que nós vamos conversar sobre políticas públicas do esporte. Estamos recebendo aqui o Fernando Boing e o professor Marcos Higino, o professor Marcão, né? O Fernando Boing é desse futebol americano, onde a bola é oval. Você que não sabe que a bola é oval no futebol americano vai conhecer hoje um pouquinho mais das características. E o professor Marcos do basquete, uma lenda do basquete nacional. Ele vai poder contar o currículo dele. Viajou o Brasil do Iapoque ao Chuí, treinando meninos, treinando pessoas e ensinando o fino do basquete. Sejam muito bem-vindos ao Dialogar para Avançar. Muito obrigado, é uma honra, né, para nós estarmos aqui com vocês e falar um pouquinho, né, do que a gente entende, do que a gente sabe, a coisa é bem bacana, bem prazerosa, bem energia positiva, né? Falar de basquete, esporte, atividade física, saúde, lazer. Muito obrigado a vocês. Agradeço também pela menção honrosa ao rapaz de peso, muito peso, isso é fato. Mas o peso colabora comigo no esporte que eu pratico, né? Então, obrigado, Elton, obrigado, Pinheiro, pelo convite. Vamos falar um pouquinho do que o futebol americano e outros esportes adjacentes aí também que a gente está envolvido. Sabe que é um exímio jogador de bocha, né? Opa! Aí que tá, eu não jogo, mas eu toco o campeonato. Eu sou um ótimo administrador. É um juiz. Mas eu já quero começar fazendo a pergunta: tem que ser um cara pesado para jogar futebol americano? Negativo. Essa é a parte bacana do futebol americano. Diferente do futebol, do soccer, como você bem disse, né? Do futebol da bola redonda, ele precisa de muita gente para praticar. Quando você está atacando, você ataca com um time com 11 titulares e mais, idealmente, 11 reservas, um reserva para cada posição. Lesões, cansaço, etc. Você pode trocar e voltar atletas a todo momento. E na defesa também você joga com 11 atletas e tem o time de especialistas. Então são 52 atletas, idealmente, aí para você participar de uma partida. Mas você chega a treinar, já participei de times que estavam treinando com 100 atletas disputando a vaga para ser starter. Isso tudo no nível amador. Então é um esporte que movimenta pessoas. E aí tem todas as classes sociais, você vai ter empresários bem-sucedidos, você vai ter o cara que não vai ter condição nem de comprar o equipamento, porque esse é um ponto negativo do nosso esporte, o equipamento é caro, né? Você não tem no Brasil, tem que importar, e aí as taxações vêm e fica tudo muito caro pra gente. Mas o ideal no futebol americano são vários biotipos. Você vai ter que ter os caras de primeira linha, pesados, fortes, para poder fazer a proteção ao quarterback, que é o lançador, é o camisa 10, o armador do ataque, vamos dizer assim. E você vai ter que ter os wide receivers, que são os recebedores, que jogam abertos, correm o campo. Então esses caras são leves, são ágeis, são os skill players, né? Os caras que têm mais habilidade atlética, etc e tal. E a contraposição na defesa sempre é proporcional. Então a primeira linha de defesa são caras ágeis e fortes, atléticos. Tem que ser grande também, tem que ser forte, porque para passar por mim que joga na primeira linha de ataque, o cara vai ter que ter muita habilidade ou muita força, né? Uma das duas. E vai ter o cara que vai marcar o recebedor, então vai ser um cornerback, é um defensive back, é o cara que marca esse cara, impede ele de jogar bola, também tem que ser ágil, tem que ser magro. Então você vai ter caras muito altos, estatura média, estatura...
tudo comporta dentro do futebol americano, e ali a gente vai entendendo o que cada um pode oferecer em suas habilidades atléticas, pessoais, e vai encaixando numa posição mais adequada. Então ele é muito, muito eclético quanto à compleição física do atleta, né? Recebe bem todo mundo. E aqui em Joinville, esse esporte, apesar de não ser dito esporte do brasileiro, porque nós somos da bola, né? Sim. Da bola redonda. Aí vem uns loucos lá, traz umas bolas oval, que é até difícil de segurar. E tem público que joga isso aqui. Tem público. Inclusive o flag football, que é o futebol americano sem os equipamentos e sem o tackle, que seria a pancada para parar a jogada, né? Ele é um esporte olímpico, né? Próximo às Olimpíadas dos Estados Unidos, então ele já virou um esporte olímpico e agora tem um interesse maior em cima do flag football. O flag football é a base aqui no Brasil da maioria das equipes para fazer as suas categorias de base. Então tem crianças ali de 10 até 17 anos que podem estar praticando, meninos e meninas, juntos ou separadamente, depende do volume de atletas que você tem, que vão estar praticando o flag football e vão pegar toda a base do esporte para depois ir para o esporte de contato, que seria o full pads, como a gente chama, né, a categoria adulto. Não necessariamente o cara precisa jogar a categoria full pads, né, adulto. Ele também tem times adultos de flag football, que são os que vão para as Olimpíadas, são chamados para representar a seleção brasileira, que também tem seleção brasileira de futebol americano. Eu já fiz parte da primeira seleção, que jogou no Uruguai. A gente já foi para o Mundial, eu já não estava mais no meu auge, né? A idade chega para todo mundo, mas é um esporte bem complexo e envolve muita gente, desde a criança até o jovem adulto de 43 anos, como eu. Uma dúvida que eu tenho, que eu acho que todos têm aqui. Existe o rugby? Sim. E o futebol, né? Isso, futebol. Eles chamam só de futebol. Só de futebol. Mas pode chamar de American Football. American Football. Qual a diferença? Os dois são semelhantes, né? O rugby e o que eu vejo, uma das principais diferenças é que o rugby não tem equipamento de proteção. Sim. E no American Football existe todo o capacete, enfim, todos os equipamentos, né? Ele foi evoluindo para o que ele existe hoje, né? Com as câmeras, as repetições, as jogadas para esclarecer para os árbitros ali rapidamente, o que o nosso futebol está tentando aprimorar até hoje, né? Do VAR, isso já existe há muitos anos aí no futebol americano, para impedir que injustiças sejam feitas, né? Mas em relação à história, quem surgiu primeiro foi o rugby. O futebol americano derivou da prática do rugby, que foi incluindo novas regras. Uma das principais para você diferenciar nem tanto é o equipamento, porque o tackle acontece da mesma forma, que é o jeito que você chama nos dois esportes tackle, que você para a jogada, que idealmente seria da cintura para baixo, você conseguir tirar o seu pescoço e parar o movimento do atleta de corrida. Não é bater em cima, fazer com que ele vire um mortal, nada disso, é só fazer ele trançar as pernas e cair. Então o objetivo é impedir que ele avance. Os dois jogos são de conquista de território. Então, quem chega com a bola dominada no território de defesa do adversário, na end zone, na área final do adversário, pontua. Seria o gol do nosso futebol. Porém, a diferença é que no futebol americano o campo é todo tracejado de 5 em 5 jardas e as hash marks de 1 em 1 jarda, que é 91 centímetros, vamos arredondar aqui, né? 1 jarda é 91 centímetros. E você tem 4 tentativas no ataque para conseguir conquistar 10 ou mais jardas e ter uma nova série de 4 tentativas, e assim ir avançando o campo de defesa do adversário. No rugby, não. Você não pode passar a bola para frente, porém você pode dar quantos passos para trás forem necessários, e aí você tem várias fases dentro do rugby. Uma jogada com 15 fases, com 16 fases, que chega ou não chega no objetivo. Então eu entendo, e quem gosta mais do futebol americano é porque é um esporte mais objetivo. Ou você ataca e avança, como no basquete você tem um tempo para atacar, certo, Marcão? No futebol americano é a mesma coisa, você tem um tempo para a jogada, 45 segundos para a bola sair do chão e estar na mão do quarterback e ele fazer a jogada, então você não pode ficar ali enrolando com a posse da bola, e também você só tem aquelas 4 tentativas para conquistar 10 ou mais jardas e renovar essa série de tentativas. No rugby, jogando a bola para trás, você pode ter várias séries sem a bola ir para o domínio do adversário, em alguns momentos o jogo fica muito moroso. Basicamente é isso, mas os dois são de conquista de território, e o futebol americano deriva do rugby. Marcos Higino, jogador de basquete, professor, veio para Joinville. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Vou contar da história esportiva. Isso. Tá? Eu vim para Joinville porque num campeonato brasileiro que eu estava como treinador, né, em Goiânia, Anápolis,
estava a cúpula da Federação Catarinense e um dos diretores da FELEG, a antiga FELEG, ele era técnico da seleção catarinense, então nós tínhamos uma amizade, ele me encontrou lá e Joinville estava se reformulando, né, depois daquele sucesso anterior com Alberto Bial, né, que vocês lembram disso. Eu cheguei a vir em Joinville, mas como assistente técnico no time de Uberlândia, conhecia aqui como lotava o Ivan Rodrigues, né? Enfim, aí depois houve aquela lacuna, onde o Bial foi embora, onde as empresas, enfim, não sei o que aconteceu nem. E aí eles queriam refazer o basquetebol de Joinville. Como eu tinha uma amizade grande, era conhecido no mercado, né? Não era um cara, um treinador difícil financeiramente, né? Apesar de eu ter capacitado muitos treinadores hoje na NBB, de 17 equipes, 12 foram meus atletas. Então, me conhecem bem. Eu já tinha um know-how muito grande nessa situação, mas eu não era um cara conhecido, né? Então, não era um cara de alto valor. Era um cara que, naquele momento, Joinville podia trazer. E eu estava doido para sair do Rio de Janeiro, né? Então aconteceu, né, essa situação de fazer a linkagem. Mas antes disso eu fui morar em Guarapuava e depois foi mais fácil vir para cá. Aí fiquei namorando e eu vim ser técnico aqui para refazer o basquete de Joinville, né, aos moldes, né, com empresas menores, apoiado pela antiga FELEG, com Bolsa Técnico, Bolsa Atleta. Mas não deu muito certo. Né? Não deu muito certo. Por quê? Aí nós vamos entrar daqui a pouco em políticas públicas do esporte. Não é só um problema de Joinville, né? Essa cidade que eu amo, maravilhosa, como vocês todos, né, adoram. É um problema, basicamente, de 90%, 100%, 99%, se tem essa mensuração, de cidades no país. Ou seja, que não tem estrutura nenhuma esportiva. Quando eu falo estrutura esportiva, né, é um quartel-general. É um quartel-general com que aquela equipe de basquetebol ela possa ter ali treinamento diário, em várias categorias, específica e só para o basquetebol. Academia. Não é nada de primeiro mundo, não. Coisa simples. Não, mas é algo específico, né? Porque nós estamos falando de jogadores de 2 metros, 2,10, que é completamente diferente do equipamento de uma academia normal. Né? Eu com 1,90 já sofro em algumas academias. O Tony Pinheiro. E já não se permite, nem na Argentina, né? Não se permite mais espaços esportivos polivalentes. Não existe mais isso. Né? Então, o Brasil ainda insiste nisso. Então, aquele ginásio que é construído com a quadra de futebol, de basquete, de vôlei, tanto vocês veem aí a situação no Carl Hansen, quando vem, o Carl Hansen tem que parar 4 dias porque existe uma quadra específica da CBV, da Confederação Brasileira de Voleibol, que eles trazem essa quadra, ou se fica aqui eu não sei, que é uma quadra de Taraflex, eles montam, mas demora 4 dias para montar, depois 2 dias para tirar. Então, uma semana de jogo importante em Joinville, um dia de jogo importante, é uma semana que tem que parar um local que não é nada esportivo. Então, multiuso. Né? Multiuso. Aí detalhe que ele também não tem, ele não foi concebido para ser um ginásio de esporte. Não. Tem locais ali que tu tem dificuldade de visualização, uma série de coisas, né? Você vê, cultura, né? Musical. Você não consegue ver a quadra no final, se você não consegue ver a linha lateral. Agora sim que o futsal bota as cadeiras, bota uma arquibancada, mas não é próprio para isso. E vamos voltar ao assunto que eu até fugi, porque fugi não, né? E lá atrás ainda era um pouquinho mais rústico o negócio. Então eu não conseguia treinar, sabe, Pinheiro? Um dia 7 da manhã no Carl Hansen, aí, no outro dia 8h30 no Abel Schultz, no outro dia no ginástico às 11 horas, no outro dia... Cara, isso não tem condição. Por mais que o time seja amador, você não consegue planejar, você não consegue... Sem rotina, né? Sem rotina. Parece que não. Quem vive nisso, tudo é diferente. Aquela tabela, aquele aro que você treina numa quadra é diferente da outra. Uhum. É diferente da outra. Então você tem que ter um quartel-general onde você vai jogar, onde você vai ter o hábito adquirido ali naquele treinamento.
E ali eu senti muita falta disso, que eu tinha vindo, não tenho marra nenhuma, nem arrogância, eu já tinha vindo de grandes clubes com estrutura. Pinheiros, São Paulo, Flamengo no Rio, Botafogo no Rio, enfim, outros clubes mais que eu conhecia. Então, era o mínimo que eu tinha que ter, a estrutura para fazer acontecer. E não aconteceu. Então, eu já estava já muito desgastado com o esporte. Foi difícil para mim. Eu vim para o basquete, me chamaram basquete, e aqui eu tomei a decisão que eu não queria mais ser técnico de basquete naquele momento. Eu tomei essa decisão. Essa decisão foi um pouco da frustração que tu teve? Podemos associar isso à frustração? Frustração e... Como é que eu posso falar? Santa Catarina e Paraná, eles ficam muito ligados, que eu respeito isso, eu acho maravilhoso, mas eles ficam muito ligados a ganhar os joguinhos, ganhar os jogos abertos, ganhar isso. E não tem clube, é tudo liga. A liga de basquete tem dono. Então, se amanhã eu quiser montar uma liga, eu monto um time para mim, uma liga. Amanhã eu estou de saco cheio de Joinville, não tem estrutura, eu pego a minha liga e vou jogar em Araquari, vou jogar em Blumenau. E aqui não tem clube. E sem clube, eu acho que não tem identidade, eu acho que não tem o quartel-general. E aquilo eu senti muito e não tinha uma estrutura que eu pudesse manter aquela qualidade de treinamento, aquela situação. Isso aí me decepcionou, né? Só que eu fiquei apaixonado pela cidade. Quem não, né? Saindo do Rio e vindo para cá, né? Tem que se apaixonar. Não, na verdade eu estava vindo de Guarapuava, que é outro local muito bacana. Aqui no Paraná? Né? Aí o que aconteceu? Olhei para um lado, olhei para o outro, minha esposa deu graças a Deus, porque eu estava nessa vida de, né, também técnico de basquete. E aí eu falei, não quero mais ser técnico. Aí vou morar aqui. Aí vou entrar, o meu currículo é legal, é diversificado, é rico, eu comecei a espalhar currículos aqui e consegui algumas situações que eu pudesse fincar o pé aqui. E estou aqui até hoje, né? Estou aqui até hoje tentando fazer esporte, tentando fazer gestão esportiva, conhecendo grandes pessoas do mundo esportivo, grandes pessoas do mundo político. E é isso aí que eu tenho que falar. E isso nós estamos falando de quantos anos? 12 anos. 12 anos. 12 anos nós recebemos um novo filho. Cheguei final de 2013. Vindo do resto do Brasil, né? Porque viajou pra caramba. Eu aproveitava para pedir para ti uma fala aqui. A gente vê o esporte, né? Vamos botar de lado o futebol, né? Que é um esporte que tem recursos, que tem um investimento gigante, todo mundo tem interesse em investir. Que é uma paixão do brasileiro. É uma paixão do brasileiro. O basquete, ele teve o tempo áureo aqui na cidade de Joinville, como você mesmo disse, nas mãos do Bial. E ele fez um excelente trabalho aqui na cidade de Joinville, que foi reconhecido nacionalmente. Sim. Mas a gente que está do outro lado do balcão, como diria o Khalil Zatar, como cliente, né? Consumidor, nós temos uma visão, talvez eu quero que tu me corrija, a gente não vê um incentivo financeiro. A gente acaba olhando algumas modalidades de esporte sem aquele investimento do poder público e da iniciativa privada. O que falta para acontecer esse tipo de investimento, para que a comunidade realmente desperte para esse... E aí eu já quero ouvir a visão do Fernando também, né? Porque são dois esportes que... o basquete já é um esporte consolidado no Brasil, nós tivemos Oscar, nós tivemos campeão pan-americano, Olimpíadas e tudo mais, e por outro lado nós temos um outro esporte que no Brasil não é considerado esporte no Brasil. E até está grande, está muito grande, mas ainda assim tem pouca mídia. Entende? Não, mas o que eu estou falando é assim, no dia a dia da população, o futebol americano não é do Brasil, é dos Estados Unidos. E é um esporte caro. Olhando assim pela tua fala, eu vejo que é um esporte caro. Agora, o basquete é um esporte caro? Também, não a nível de futebol americano, mas também é um esporte caro, pela indumentária. Então, essa falta de investimento.
Pero, primeiro, tira o poder público disso. O poder público é para fomentar o esporte. Ele não tem que se envolver em patrocínios esportivos, ele tem que abrir as portas. Então, se você ficar dependendo de prefeitura, de governo, tal, não é isso. Tá? O que o poder público tem que fazer é criar mais leis de incentivo ao esporte. Tem uma lei, né? A Lei de Incentivo Federal, sim, mas é um complicador muito grande, onde você consegue fazer o projeto, onde você consegue apresentar um projeto, ser chancelado em Brasília, aí você vem para cá, para Joinville, vai para Londrina, vai para o Rio de Janeiro, vai para Quixeramobim do Oeste, e você não consegue captar recursos. Por quê? Porque não existe uma política esportiva do esporte, aonde só conseguiríamos captar recursos de pessoas envolvidas lá atrás. Ou seja, a criança que está nascendo agora, que daqui a 50 anos vai ser um CEO de uma empresa gigantesca em qualquer lugar, se ela não tiver envolvida no esporte lá atrás, não é ser atleta, é saber da importância da atividade cultura física, do esporte. Né? A cultura. Quando ela for o CEO, lá, dono de alguma coisa poderosa, que ela tem o poder de caneta, ela vai falar assim, não, o esporte é maravilhoso, tira da rua. Tira, mas não mantém ninguém fora da rua. Trabalhei como menor infrator, trabalhei dentro de presídio, eu sei o que eu estou falando. Então, essa situação do investimento, tinha que ver um investimento, tinha que ver alguma lei menos burocrática para que você pudesse captar algum recurso. Né? Eu estou falando isso de todo o Brasil, não estou falando de Joinville. Joinville, nós estamos em Joinville, a gente vai falar de Joinville. É gritante, por quê? Porque vocês sabem bem, né? Ou se não sabem, eu vou falar aqui, tá? Existem 2 esportes hoje a nível nacional, que é o voleibol, Instituto Giovanni Gávio, tá? Que é um grande negócio, né? É um instituto bacana pra caramba, estou falando, eu não estou desdenhando do nada disso. Sim, tá? É um elogio de fato. É um negócio, só que é um negócio. Então, daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, se o Giovanni sentir que não consegue manter um time aqui, aí alguém vai oferecer para o estudo dele X milhões, ele vai ter que ir para lá para montar esse esquema que é o grande negócio dele, é o voleibol. Isso já aconteceu com o Joinville, né? Vocês tá. lembram do time que a gente já teve antes? Exatamente. Que veio de São José, sim, veio para cá e sumiu daqui, né? Antes do projeto de Giovanni. E a Crona Futsal, vocês sabem bem, né? Que é de um dono, que é um dono que eu falo, dá tudo certo, porque o cara é um dos donos da Crona, né? Daqui a pouco, eu não sei quanto tempo pode durar, porque tem um limite, como vocês lembram da Malve? Né? Então, falando isso, meu pai era envolvidíssimo no futsal, meu pai foi presidente de federação, de confederação, meu pai, e a Malve acabou porque houve algum entreveiro e o cara não quer, até hoje o cara não quer mais investir mais no futsal. Enfim, o Jaraguá voltou, mas daqui a pouco, por quê? Porque são donos. O esporte não se faz de dono, o esporte se faz de clube, não se faz de liga de associação. A associação é para reunir as ligas, reunir os clubes e tal. E é isso que acontece, principalmente no sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina e no Paraná. Então, vai dar certo até o Pinheiro gostar de investir na bocha. O Pinheiro gostou. Daqui a pouco o Pinheiro está velho, aí o Pinheiro está doente, aí o filho dele chega, não quero mais. Aí acaba o esporte. Isso que está fadado a acontecer em Joinville. Por quê? Joinville tem que dar uma estrutura maior a essa galera pesada. Tá? Não pode se pensar que o esporte, eu trabalho só com iniciação, é maravilhoso, mas se o garoto não vai para o esporte, se não tiver um espelho em cima, é isso, é o processo achatamento. Não tem como você não ver um profissional jogando, ganhando dinheiro, e você não fica no esporte. Isso é uma lenda, isso é uma cascata. Quem está falando sou eu brigo com qualquer um falar que não é. É isso. Você tem que ter espelho. Espelho é o time profissional, onde o garoto vai ganhar um dinheirinho, vai sustentar a sua família. Me fala um esporte no Brasil que tenha isso. Pouquíssimos. E essa é uma dificuldade que eu vejo no momento atual que a gente passa pelo futebol através das SAFs. Né? Hoje o basquete já é assim. Pouquíssimos clubes hoje existem. Não tem nem comparação. Não, tá no, né? Mas como clube formador, basquete, vôlei, o futebol até então se fazia, né, o clube. O clube investia na base, lá tirava o talento, garimpava o menino,
vendia, fazia dinheiro, comprava jogador, vendia e tal. Tudo precisando de patrocinadores, porque o futebol profissional custa caro. Sim. E aí se perdeu um pouco a mão, e aí entra o quê? Entra os proprietários, os donos dos negócios, aí que virou um negócio. A gente vê o Botafogo, ano passado, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, tendo um dono, Sim. e não é brasileiro. Né? Você tem aí a Red Bull, que é uma empresa multinacional, que investe em vários esportes radicais e tal, e no Brasil, Futebol, né? Bragantino. O grupo City, que é grupo da Arábia Saudita, também tem vários clubes no mundo e tal, e hoje é um grande negócio. Né? O basquete, há um bom tempo, o americano é um grande negócio. Mas aqui no Brasil não vai chegar esse Não, ponto. pois é, mas é um grande negócio. E a NBB, que é brasileira, né? Hã? É isso, né? Isso. NBB, querendo ou não, para os moldes brasileiros, está sendo um bom negócio. Sim, Né? Hoje nós Sim. temos clubes aí que investem, sim. não pesado quanto, mas tem jogadores bons brasileiros e que saem Sim. daqui e vão para a NBA, né? Ou que acabam a carreira lá e vêm para cá. Também tem jogar. isso, né? E aí tem o vôlei. O voleibol é uma paixão nacional, a gente não pode dizer que não. O voleibol consegue desenvolver maiores talentos. Eu depois vou explicar isso se quiser. Mais rápido do que o basquete. Né? Não, O voleibol. tá com a palavra. Pode falar. Você consegue transformar, se o garoto tiver potencial, né, tiver vamos falar uma coisa, um biotipo, uma qualidade física Uhum. adequada ao voleibol, que parece que é a mesma coisa, não é? Não é que o cara é grande, vai jogar basquete, vai jogar, tem qualidades físicas diferenciadas, como o futebol americano, Sim. como, né? Tá. Então, o que o voleibol... O voleibol, ele acontece ali, ele em 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vê um garoto despontar. Ele começou aqui, quando tu vê, o cara está na seleção brasileira e está voando. Tá? O basquete não acontece isso. O basquete você tem que entrar lá com 9 anos, isso, e papapá, e crescer, porque o basquete envolve o contato físico. Uhum. E o contato físico é uma coisa que está no meio da tática esportiva. Tá? Então, se você pegar hoje o melhor time de juvenil do mundo, 5 garotos de 18 anos, e botar com os caras bons de 30 e poucos, vai ser um jogo bom, mas não consegue ganhar. Porque entra a malandragem, a pegada, a defesa, a leitura de jogo, a pancada, tem isso tudo. Isso faz parte do vôlei jogo. não, o vôlei não. O vôlei... Se vamos pegar já 35, a gente pode dizer que já estão caminhando para o sênior, né? Em esporte de alto rendimento, Sim. e pega uma guriada de 19, 20 anos Tá voando, né? no basquete, no vôlei, isso vai ser pancada, até não quero mais. Aprender a técnica em 2, 3 anos, como o Marcão falou, de acertar a bola no local certo, Isso, o tempo de bola e... Então, esse garoto canalizado para bater, não vai ser eu, com a experiência, que vou conseguir segurar ele na Não rede. tem como. Eu estou comparando, não estou falando que é melhor, que é pior. Não é Não, porque eu sou do não, basquete e nós não estou estamos- falando Não, isso. a gente consegue ter essa visão. É que é mais complexo. Só que qual é o fator que limita o investimento em algumas modalidades? Né? Essa é a questão. Qual é o fator que limita o investimento no basquete, Porque você... no futebol americano, e nesses esportes tirando o futebol? O Marcão falou isso. Deixa eu só voltar uma Não, vai página lá, antes que a vai gente lá. avance. O Marcão falou isso muito bem. Quando esse projeto da Lei de Incentivo do Esporte que você monta, elabora, tem todos os pré-requisitos técnicos que você tem que cumprir ali e tal. Quando você deixa ele 100% aceitável dentro das regras, né? E você vai propor ele para alguma empresa, o que acontece na empresa? Existe uma parte da empresa, porque ela vai ter um desconto no imposto de renda, não é um desconto, ela vai pegar uma parte do que ela iria pagar de imposto de renda deduzir, e né? vai deduzir destinando para aquele projeto. Só que o que acontece? A partir desse momento, uma lupa mais fina vem em cima do teu imposto de renda. Opa, peraí. Por que eu falo? Eu trabalho com tecnologia de informação e atendo muitas indústrias aqui no estado e fora. E aí, quando você entra nesse pré-requisito, você vai chegar no contador da empresa, vai chegar na área fiscal da empresa e vai dizer, nós vamos ter que mudar, vamos ter que fazer, vamos ter que se adequar para poder cumprir aqui esses pré-requisitos e destinar esse dinheiro
E aí o que acontece? Por que seria lindo, né? Porque é um dinheiro que você enviaria para o Estado, mas você envia para uma determinada equipe ou modalidade ou liga esportiva e a tua marca aparece. Então o teu marketing se utiliza desse princípio da lei de incentivo ao esporte para poder aparecer a tua marca junto àquela competição ou àquele time estampado na camisa. Só que para isso você tem que estar com uma estrutura dentro da empresa totalmente regrada, porque você vai ter que mexer na forma como de algum modo você apresenta esse imposto de renda ao governo e como você vai destacar isso para lá e para cá. E o que a gente aprende em tecnologia da informação é que tudo que é novidade dentro da indústria, dentro da empresa, as pessoas que estão acostumadas a ter aquele ritmo se sentem avessas, porque eu vou sair da minha zona de conforto, eu já faço há 15 anos desse jeito, agora vai ter que mudar. Um detalhezinho que tu muda num sistema, o cara fica doido. Então, imagina. A propaganda é muito bonita, mas na hora da prática. É o que o Marcão falou. Tu chega com o projeto lindo e diz para eles que é fácil, e eles vão dizer: não, mas aí eu vou ter que fazer muita coisa aqui dentro para poder destinar esse percentual do meu imposto para vocês. Mas a tua marca vai aparecer. É um marketing que tu não teria se não fosse dessa forma. Ah, mas aí complica. Eu falei com o meu contador. E assim vai. Desculpa, a primeira obstáculo, a primeira pessoa que breca um possível patrocinador, é o contador. Uma Caesar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É o contador. É o diretor financeiro junto com o contador. Que é onde está a contabilidade, na direção financeira. Eles ficam receosos devido a receosos, não querem mexer, que ele falou, vai mexer numa estruturazinha que está... Já roda bonitinho como está, se eu tiver que mexer, pode ser que não rode, eu vou ter que me adaptar. Aí o marketing está afim, mas eles procuram mais B que não, aí o diretor de marketing não vai brigar com o diretor financeiro. Não, porque o diretor financeiro é o que sabe onde é que está. Vamos investir no social lá, vamos fazer esporte social, que não chega a lugar nenhum. Ô Marcos, e dentro da tua experiência aí, são alguns anos no esporte, né? E passando por perrengues em vários estados, vários municípios, e aí às vezes coisa boa e tal. E aí, juntando com essa situação que a gente vivencia na prática do esporte, a dificuldade de captar o recurso através da lei do incentivo, o que é que nós podemos propor, né, para avançar nesse sentido de facilitar a vida para todo mundo, para quem capta e para quem precisa e quem quer doar, né? Quem quer doar não doa porque tem dificuldades no sistema legal e aí quem precisa não recebe. O que dá para fazer? O que a gente pode... que tipo de situação a gente pode fazer para mudar? Com certeza a lei do incentivo ao esporte federal ela tem que continuar. E tem que vir uma outra paralela, né? Porque aí você, com a lei do incentivo ao esporte, você pega peso pesado. Uhum. Então você pega uma Mercado Livre, um Amazon, que quer patrocinar o Flamengo, o São Paulo, aí os caras nível de milhões, e aí tá. Mas tinha que ver uma lei onde os médios empresários, né, poderiam investir numa situação mais amena no basquete do Joinville, uma espécie no voleibol, de no futsal, simples, uma espécie de simples do patrocínio. Tu vai me perguntar uma lei assim, de incentivo estadual ao esporte. Também. Não, mas o nacional tem outros tributos que o estadual não tem, né? Exato. Teria que ter uma junção de ideias, né? Isso aí daria um grande debate com pessoas que entendam não só da quadra, não só dos bastidores, para ver uma situação de uma lei seria muito importante. Por quê? Eu vou embora dessa terra, dessa vida, e não vou ver, vai ver isso aí, é todo mundo com o pires na mão. Você não vê uma equipe que não tenha pires na mão. Se você for aí, Elton Pinheiro, eu rodei o Brasil. Eu rodei, morei no Pará, eu morei no Amapá, eu morei em Goiânia, eu morei em Uberlândia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, morei. Eu conheço do esporte, não só do esporte. Eu conheço da atividade física, eu sou curioso, eu falo muito, então eu vou buscar, eu vou pesquisar. Então, eu sei da realidade do Brasil todo, cara. E o Brasil todo, o esporte é sucateado. Não tem uma política pública. Tá? Eu vi agora, desculpa falar isso, vou falar isso, porque já tá, me deixou assim louco, que o ministro Fufuca, né? Não estou falando... o ministro Fufuca, com todo respeito a ele, né? Ele disse que estava investindo muito no esporte. Ele investiu em 32 campos de grama sintética
no Nordeste. Não estou falando do Nordeste, eu não estou aqui falando de Nordeste. Não é onde Sul, foi o investimento, nada disso. né? Mas qual o tipo? Eu estou investindo 30 campos sintéticos no Santa Catarina. Que investimento de esporte é esse que o cara vai investir? Ele fazer campo, cara. Isso aí não existe, cara. O campo vai ficar ocioso Você lá. tem que capacitar. E quem vai fazer o projeto de exato. levar? Eu aposto aqui, eu estou falando com o público aqui, quem não conhece esporte, leiam, vejam. Claro que a pessoa não vai ler porque não interessa muito. Se informe dos países nórdicos. Os 5 países nórdicos. São 5. Dinamarca, Suécia, Islândia, Finlândia, Noruega. Os caras não é o nosso caso. Eu quero ver o esporte bombar. Mas os caras não tem, os caras querem investir na atividade física lá embaixo. No benefício que o esporte traz. E aí, lá no meio do caminho, vão surgir os talentos. Eles estão preocupados, vai fazer iniciação esportiva, vai ser campeão do mundo de futebol, vai ser vôlei. E surge algumas coisas aí, seja o Bajnovic, surge caras bons que lá embaixo eles estão preparados para que eles estão coordenados, eles são rápidos. Por quê? Porque a atividade física é muito importante para essa garotada. Então, o esporte é muito mais além, Pinheiro, do que só o jogo que tu vê. Pô, em Joinville não tem escolinha. Não tem... Cara, você não vê que está dentro da escola, você não vê uma atividade física para criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, para ele estar imbuído de gostar da atividade física, de gostar do esporte, ou recreativo, ou competitivo. O que adianta? É questão cultural. Não, durante a semana eu fui fazer uma visita a convite do Elton Guerra para um jogador de futebol, Fernandinho, amigo do Elton, e ele tem uma estrutura... Faz um trabalho espetacular, Fernandinho, do futebol. Exato. Isso, ele tem o uma IDF6. estrutura num bairro da cidade. Claro, a estrutura não é dele, é da associação, mas eu fiquei lá... Mas o projeto é dele. O projeto é dele. Enquanto o Elton conversava com ele... É isso que eu falo, o campo sem o projeto não é nada. Eu fiquei olhando a estrutura e vendo o atendimento. Ali ele serve um lanche para a guriada, ele tem uniforme, ele tem uma sala onde dá aula de música, capoeira, vi chegando uma moça lá que com certeza é a professora de jiu-jitsu. Então ele tem uma gama de esportes dentro de um projeto que é dele, né, que ele toca, mas depois eu saí de lá e durante o processo ele fez um pedido para nós ali que ele precisa de uma areia. Inclusive eu vou trazê-lo aqui no programa, já está convidado, muito bom, ele vai conversar. E principalmente, Pinheiro, sabe o que mais... O pedido da areia para o campo de vôlei lá é até normal, porque uma associação de moradores tem dificuldade. Mas sabe o que ele falou para mim que mais a dificuldade que eles têm de conversar dos contadores entenderem o processo de doação. É isso. Não entendem, não querem entender, não sabem. Por causa da zona de conforto. Fernando, dentro do futebol americano, que hoje tem outros esportes também que estou envolvido, mas aonde tu vai é o Fernandão do futebol americano. Não Boing. É o Boing. É o sobrenome que vem antes. O Boing do futebol americano. Sobrenome que aparece na camisa. Não tem jeito. O pessoal te associa ao futebol americano, né? E existe dificuldade financeira também? Enorme. Existem algumas equipes, e a gente tem uma referência nisso, uma equipe que surgiu, salvo engano, em 2008 em Timbó, que é um município pequeno. Só que justamente por ser um município pequeno, o interesse da cidade no esporte futebol americano foi grande. É um atrativo, enche o estádio, né? Todo jogo lá está sempre lotado. Por quê? Porque é interessante para o público ter esse atrativo a mais. Aqui a gente tem várias opções, então acaba diluindo essa atratividade. Mas Timbó nasceu como Timbó Rhinos, depois mudou um projeto de marketing lá para Timbó Rex e é Rex até hoje, né? Eles chamam, como lá é o Vale do Itajaí, a cidade, então é o Vale da Morte, onde tem os dinossauros, enfim, né? Criaram um belo jogo de marketing em cima da marca deles. Tirando o Rex, Timbó Rex. Exatamente. Então eles fizeram isso muito bem feito e montaram projetos e conseguiram captar com algumas empresas e conseguiram ir além do que eles conseguiam esportivamente. Eles eram um time que até então, até não virar o Rex e conseguirem essa melhoria na captação de recursos, eles não conseguiam ganhar títulos, campeonatos, não ganhavam, a história diz isso, mas a partir desse momento eles começaram a ter estrutura financeira, né? Apoio da cidade, apoio do município, apoio de empresários da região, para trazerem atletas de fora e até estrangeiros, para explicarem as suas técnicas e melhorarem a qualidade técnica e fazendo escolinha de base, com projetos bem elaborados em que
a criança vai lá e ela aprende, e isso é uma coisa fantástica no futebol americano, como em qualquer esporte. O Marcão depois vai poder me dizer se eu estou errado ou não. A gente está vivendo uma geração... Eu sou presidente de APP do Colégio Joanes Galberto, um colégio estadual que meu filho estuda. Eu me envolvo bastante com as coisas do colégio e assumi lá a responsabilidade da APP com outros pais. Então, a gente sabe do que acontece em relação à educação das crianças, ou a falta dela hoje, né, em dia. Não saber respeitar a hierarquia, o professor não é mais tratado com o devido respeito que deveria ser, e isso é uma rotina lá dentro do colégio, a gente acaba vendo, né, não só nesse, como em todos, particular ou público, não mudou. A geração não está mais interessada como era no passado, me corrijam se estiver errado aqui, Marcão, se você discordar, no esporte, e o esporte moldava caráter. Você aprendia sobre respeito, sobre hierarquia, sobre o seu momento, sua hora de falar, sobre fazer o que lhe é pedido e executado porque aquilo tem um objetivo, uma missão. E é assim em todo esporte, seja futebol americano, seja bote, seja tênis de mesa, seja basquete, seja futebol. Você vai ter que executar aquilo repetidas vezes para aquilo automatizar e você ficar muito bom naquilo. Você nem pensar em fazer. A situação está acontecendo, você está realizando é automatizado. Hoje eu não penso, quando eu vou jogar, eu não penso como é que eu vou tirar o bloqueio, o cara encaixou o braço. Reação pura. O corpo instintivamente vai fazer o que eu treinei exaustivamente. Eu comecei a jogar em 99, então exaustivamente fazendo e repetindo. E é isso que você faz, automatiza e cria um senso de responsabilidade. Então trazer isso para dentro do esporte, desse contexto que a gente está conversando, se as pessoas entendessem o benefício que isso vai trazer também para educação e para a cultura de uma geração toda que viria de base, né, de qualquer esporte que seja, a gente teria muito mais vantagens. Por isso a política pública, que eu já conversei contigo fora do ar aqui, né, a respeito, a política pública entender isso também, né, os municípios, o estado, a federação, entenderem que isso vai melhorar a qualidade educacional no que se diz a comportamento, né, comportamental dessas crianças, para trazer uma geração mais apta a estar inserida no mercado de trabalho, a competir em outros ambientes que não esportivo, porque queira ou não queira, quem participou, como eu e como vários outros que eu conheço desde jovenzinho, desde moleque da vida esportiva, acaba sendo muito competitivo no ambiente profissional, no ambiente pessoal, sabe compartilhar, principalmente no esporte coletivo, sabe compartilhar, sabe que você depende do outro para que algo seja bem executado. Contexto, né? Então os contextos são inúmeros e a dificuldade não muda nada, muda porque aumenta porque existe ainda preconceito sobre o esporte. Você veja, existe um time de futebol que foi fundado aqui, acho que foi um dos primeiros a jogar na grama, porque no Rio de Janeiro acho que já se jogava na areia, mas o Joinville Panzers, que o Edenilson, Denis Prantz é o fundador, foi fundado pela história que conta em 91, eu comecei em 99, né? Então é um esporte que está há muito tempo rodando em Joinville e tem gente que ainda já teve várias reportagens, a cidade já ganhou vários estaduais, o Panzers ganhou 3, o Joinville Gladiators, que surgiu depois, ganhou 3, a gente disputou campeonato nacional, fomos várias vezes terceiro colocado, é um time exponencial no cenário do futebol americano brasileiro, mas você fala para o Joinville, eu não sabia. Eu não sei, nem sabia que tinha. E hoje, a gente, para ter uma ideia, a gente tem o apoio da Whirlpool lá com a estrutura, do Grêmio Whirlpool, com a estrutura de campos para treinamento e para realização dos jogos. O jogo é entrada gratuita, a pessoa pode entrar lá, tem toda uma estrutura de estacionamento excelente lá, o Grêmio Whirlpool, para a prática do esporte. Ela tem arquibancada, ela senta, ela vê um jogo de graça. E a gente consegue levar bastante gente aos jogos. Então, esse trabalho todo que a administração do Gladiator está fazendo, há bem pouco tempo vocês devem ter visto a notícia que a Prefeitura Municipal cedeu um terreno para o Gladiators fazer o seu projeto, o seu campo. Esse projeto arquitetônico já existe, existe já uma ideia de verba para realização que é alta, a gente está falando para passar da casa dos 10 milhões. E para um time de um esporte amador que ainda sofre um pouco de preconceito, se é difícil montar um bom time de basquete na cidade, que é um esporte muito conhecido, piorou, imagina para você levantar esse dinheiro para montar. Mas o problema existe, a gente sempre vai atrás das soluções, então agora é angariar fundos. Você me perguntou se é difícil? É extremamente difícil, mas a gente tem que mostrar que os projetos existem, ou qual é o benefício que o futebol americano vai trazer, e acho que não é diferente em qualquer esporte, né, Marcão? É por aí que a gente conquista o coração de quem tem o dinheiro, né, para investir a sua marca, associar a sua marca, e assim aparecer conosco. Eu quero dizer que o futebol americano está bem servido na assessoria de imprensa, porque eu tenho recebido da Araceli bastante informação. E uma coisa, tu falou do tênis de mesa, vou contar um caso que aconteceu.
Eu tinha antigamente a casa na Praia do Ervino. Eu era vizinho de rua do proprietário, né, falecido já, da mesas de tênis de mesa Hobby, de Pomerode, o seu Vili. E aí um dia eu tava lá, não, pois é, eu quando era moleque eu jogava ping-pong. Nossa. Nossa! Tomou um esporro. Pensa num alemão que ficou bravo comigo. Não precisa muita coisa para um alemão ficar bravo Não. também. Né? Você tá brincando? Você te vê na minha casa chamar de ping-pong. tênis É de mesa. tênis de mesa. Eu digo, ô seu filho, calma lá, mas na escola era ping-pong. Não, ping-pong é chiclete. Mas tem isso, sabe por quê, Elton? Porque você falou que tem meia hora atrás. O brasileiro, nós, não damos chance a outro esporte que não seja futebol. Exatamente. Aí o teu neto vai nascer, ele vai ver futebol, sabe por que você viu? Você vai passar para ele. E ele não tem nenhuma aptidão para jogar futebol, mas vai ficar, aí tu não vai jogar nada. O meu filho... A tua história é assim, né? Você não tinha aptidão pro futebol, foi pro basquete, toda a explodiu minha no família basquete. era futebol de campo jogador e eu fui pro basquete. O Por quê? meu filho, eu sou rubro-negro, sou torcedor do Flamengo, né? Somos. E o meu filho, e isso eu levei pro meu filho. Mas engraçado, eu gosto de todos os esportes, mas não sou de ficar assistindo. E o meu filho fica até tarde da noite assistindo o NBB, cara. A NBA. NBA, o NBB, É outro o NBB é outro também, esporte. mas ele Então assiste... ontem ele ficou que teve rodada. Não, isso, pergunta e sabe tudo. Sabe tudo. É impressionante essa guriada. Mas eu quero fazer uma pergunta. Vai devagar, vai devagar. Sim. Senhores, pergunta, mas vai são devagar. de esportes bem diferentes. Não vai pedir dinheiro pra eles, né? Opa, podia patrocinar, né? São de esportes bem diferentes, mas acabam se encontrando aqui na cidade de Joinville e acabam criando um laço de amizade, e essa amizade leva vocês para um outro caminho fora do esporte, Sim. que é a Político. política. Perfeito. Fala um pouquinho sobre Que é política. fora e não é fora, né? Aí o Marcão pode falar melhor. Então, depois que eu fiquei aqui em Joinville, negócio todo, aí morei aqui, me apaixonei, sou apaixonado pela cidade. Eu tive a oportunidade, há 3 anos e meio atrás, de passar no processo seletivo para ser coordenador na Secretaria de Esporte. E lá eu me dediquei a muitas coisas, ajustei, implantei, tirei, coloquei, enfim. E nesses projetos que eu encabecei, existe um chamado JIT, Jogos Integrados da Terceira Idade. Né? Dentro dos quais ele era aquele jogo de velhinho, carta, tabuleiro. Eu falei, não é possível, cara. Não, tem velho hoje igual a mim que faz beach tênis, que faz natação. Não. Então foi uma confusão que eu arrumei lá com a minha equipe, que nós começamos, aí bombou. E nesse bombar, eu conheci o tio dele, o senhor Walter Boing, que foi meu atleta, como a gente fazia um qualify para ir para os jogos estaduais. E o seu Boing, ele agora não, realmente ele está um pouco mais velho. Né, Já não está mais tão interessado. Não está interessado. E ele era fera na bocha. Tinha uma aptidão para isso. Então ele passou. Né, então eu conheci ele lá atrás, né, e como um bom alemão, sempre durão, sempre secão, mas quando gosta mesmo, sempre desconfiado. E fiz uma amizade com ele. Né? E 1 ano, aí 2 anos, 3 anos, aí no terceiro ano, terceiro ano e meio, que eu fui convidado aí por causa das minhas articulações, do meu envolvimento com o esporte, convidado pelo Partido Novo para sair a vereador, topei, fiquei com medo, mas topei, e eu cheguei para no estadual da terceira idade, lá em Criciúma, por sinal espetacular, a instalação dos idosos igual a mim, meu Deus. Eu conheci o seu Walter, batendo papo com o seu Walter, ele foi vice-campeão lá, começamos, seu Walter, eu vou a vereador, né? Eu sabia que ele era um cara conhecido e tal. Ele olhou para mim, que legal, que bacana. Eu falei, poxa... Iceberg. Ele me deu uma cacetada, não vou falar mais com ele nada disso. Completamente, eu não sabia se estava sorrindo ou se estava chorando. Mas pelo contrário... É ele. Pelo contrário, ele comprou aquela briga, não mostrou nenhuma emoção. E aí, no dia ele foi na Secretaria de Esporte, me procurou, quero falar contigo. Eu falei assim, por favor, olha, eu vou te apoiar. Eu gosto muito de você. Só que eu vou te apresentar o meu sobrinho, que eu quero que você conheça, é um cara do esporte, do americano, e eu quero fazer a bocha acontecer. E você pode ser o meu
o representante da Sexport. Eu agitei lá, né? Agitamos a Sexport. Foi isso que ele queria, agitar lá e tal. E aí eu conheci o Fernandão e, através de um bate-papo, de um café. Foi amor à primeira vista. Aí, Conheci a história dele e entendi tudo que ele passou e sofreu no esporte. E como eu também há muito tempo cuido das federações, gosto de estar na administração por trás do esporte, não só praticando, eu me identifiquei muito com a história de vida dele, né? Que é muito mais longa que a minha. Né? e falou, cara, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar. Você vem mesmo a vereador? Eu falei, eu vou. Então, deixa comigo. Eu quero te ajudar. Eu conheci ele assim, mas não sabia qual era a abrangência dele, né? Não sabia onde ele atuava, sabia. E ele me ajudou como pôde. Mas só que nós nos conhecemos muito, muito em cima da eleição. Se a gente conhece antes, cara, a gente ia fazer um trabalho maior. E melhor e mais abrangente, cara. É o que a gente não tem hoje um representante da nossa Câmara Municipal que tenha um nono do conhecimento esportivo que o Marcão tem. E é o que nós praticantes, o pessoal da corrida reclama, o pessoal do ciclismo reclama. E o Marcão cuidava das corridas, na coordenação dele, né, Marcão? Do ciclismo. Me corrija, do ciclismo, das atividades esportivas da terceira idade, esqueci o nome. Tem um nome específico. O JIT, mas é... Enfim, mas não, do dia a dia lá, os treinos do movimento. Isso, o movimento do funcional dos idosos, pilates, botamos pilates. Então, com o que ele já fazia lá e com a vivência prévia dele, eu falei, pô, é o cara do esporte, a gente precisa ter a gente acabou de falar tudo que a gente falou que precisa ter a base, precisa competir, precisa ver um objetivo e fazer com que o esporte seja um fundamento de vida, né? Entendendo que ele é a pessoa mais qualificada hoje, no meu entendimento, para poder estar na Câmara e trabalhar políticas públicas voltadas para esse desenvolvimento do esporte e ajudar instituições, seja o esporte que for, porque até pessoal de roller, skate, ele é muito conhecido, ajuda, divulga. Patins, roller. Parkour, o pessoal também colaborando. Até tem um grupo de soltadores de pipa aqui em Joinville, eu não sabia, é um esporte também. Carrinho de rolimã. Tem carrinho de rolimã, tem beisebol em Joinville, o time é bom, disputa aqui. Então, Joinville o povo de Joinville gosta de praticar esporte. E ninguém melhor que o Marcão tá lá. Eu dedicar, até hoje eu nunca tinha feito nenhum envolvimento direto na política, tinha as minhas predileções ali, escolhia em quem votar e me bastava. Não me envolvia, mas aí me envolvi justamente com a política e com o Marcão, com a campanha, com ir à rua, com panfletar, com bandeirar e trazer mais pessoas para o projeto dele, de tentativa de se eleger, justamente pensando que o esporte precisava ter uma representação maior. E aí, depois que acabou a campanha, é óbvio que eu pretendo ainda estar perto de um cidadão que nem ele, que tem esse conhecimento e essa bagagem, para a gente juntos fazer alguma coisa em relação ao esporte ainda na cidade, independente de vereador ou não, mas o que ele tem de conhecimento é fenomenal. Eu sou meio bruxo do esporte, né? Eu passo no local, eu vejo, agora aqui, eu tô de olho nesse terreno aqui, tu viu que eu te falei, caramba, aqui, aí eu pensei, caramba, o que dá aqui? Nem sabia que tinha um terreno tão grande onde eu botei o carro aqui. Exemplo, do dia eu passei naquela ali em frente à Tupi, na Cooper Tupi, aquele supermercado, e o pessoal do rolo de patins vivia me pedindo para fechar algum lugar. Falei, cara, tem um espaço maravilhoso. Eu botei o carro ali, procurei a gerente, expliquei que eu queria, falando, tudo bem, manda eles me procurarem. Eu queria fechar o domingo ali, para eles, não o estacionamento do shopping, do lado tem a Sicredi, tem ali um... Cara, tem uma área comercial. Os caras adoraram. Agora, eu dou assistência. Vai, mete o gol, faz... Aí eu também não posso ficar. Claro. Não deu nada. Até porque é limitado, né? Não deu nada, cara. Aquela arena, eu sempre, desde quando eu entrei na Joinville, eu falei, não é possível que o cemitério Borba Gato ele seja mais alegre, mais florido, mais bonito do que uma arena esportiva. Eu falo isso hoje. Eu falo isso que é verdade, cara. Eu ficava naquela arena lá, por causa do passinho, por causa dos eventos, cara. Chegava lá à noite, dá até medo. Tu acha que vai ter um fantasma lá, porque tem que rodar tudo. Não tem nada. Enfim, uma arena em qualquer lugar do Brasil, Mangueirão, qualquer lugar do Brasil que tu for, arena esportiva, ela não para. Ela não vive, né? Até a do Mato Grosso é mais movimentada. Ela não vive só do jogo, do time de futebol. Ela vive de ginástica, ela vive disso. Bota um restaurante, bota uma academia, boliche, bota boliche, bota série de coisas. Utilizar a estrutura, né? Então, eu me bato nisso. Só que é o seguinte, né, cara? Para você fazer uma mudança dessa, você tem que ter uma equipe.
E tem que ter gente que vá contigo. E aí, né, Fernando, é política pública, é você ter um representante do esporte Exatamente. que pense lá representando. Isso não é da noite pro dia, isso é construção. Gente, tá Poxa. chegando no final. Boa. Nós falamos demais. chegamos no final. E uma excelente conversa com dois caras que conseguem dominar dentro do esporte áreas totalmente diferentes, mas que têm um objetivo, né? O esporte, ele é a vida. Se fosse dedicado, né, e vocês podem falar melhor do que eu, que não sou esportista, o máximo que faço é fazer uma caminhada. Se a educação e o esporte caminhassem junto, o investimento, nós teríamos uma sociedade muito rica. Né? Você está absolutamente correto. A gente vê as crianças antigamente. Hoje eu passei numa rua, eu fiquei visualizando. Eu pensei, eu quero as minhas netas morando aqui nesta rua. Porque eu vi uma rua muito tranquila, onde a gente hoje já não vê mais a criançada fazendo uma atividade na rua. Hoje não tem mais isso. Até pelo medo, né? Exato. Há uma falta de segurança, né? Mas, porque também falta um incentivo, né? Hoje, o esporte favorito está aqui, da guriada, né? Então, assim, não tem jogo de taco, não tem... não tem nada. Não tem mais nada. Então, assim, se investe... Ninguém brinca mais. Mata soldado. Você quer brincar de carniça? Pula carniça. Pulou carniça? Isso. Carniça era um jogo, cara, que você... Do elástico? Todas pernas, as habilidades e força física você estava envolvido. Então, na nossa época, na minha época, era garota brincando, homem brincando. Então, a garota soltava mais que o homem, pulava e se jogava. Era um jogo chamado... Não vou conseguir explicar agora, mas um jogo chamado carniça. Mas o bacana é que você está dentro de uma área, hoje em Joinville, que é uma área muito importante, que é a área do esporte, e é uma secretaria que realmente, eu não sei como é que está hoje, porque eu não estou mais acompanhando, mas teve os seus tempos áureos aqui na cidade de Joinville. Nós tivemos um projeto aqui na cidade de Joinville, e você que está nos acompanhando agora vai lembrar, que foi o Jovem Cidadão. Um projeto implantado na época que Marco Antônio Tebaldi era o prefeito. É esportivo esse projeto? E o secretário era o Antônio Lenert, Toninho, que está ali na Enseada agora. Um negócio monstruoso. Era um negócio assim... Mais de mil e tantos alunos. Era um negócio gigantesco, todo mundo se envolveu. E Joinville precisa disso, o Brasil precisa disso. Então hoje, dentro dessa estrutura onde você está, que tu não és o secretário lá, né? Não, eu não tô nem mais tá na CEPROT. Eu tô cedido para... É coordenador da Secretaria de Esporte, cedido para a CEPROT, o Douglas Steffen. Tá fazendo o pessoal se movimentar lá na CEPROT, então. São outros projetos que... Mas assim, essa área é uma área que precisa de pessoas que tenham este conhecimento. Eu não posso colocar um cara dentro da Secretaria de Esporte que não tem o conhecimento, que não tem essa vivência que vocês têm, né? Então, assim, eu particularmente estou gratificado hoje com uma aula gigantesca. Muitos desafios pela frente, né? É verdade. Eu quero imensamente agradecer eu acho que vocês, né? Por terem vindo ao programa, por terem compartilhado conosco essas informações ricas e preciosas de detalhes. E dizer que o programa está aberto. O objetivo nosso é dialogar para avançar sempre. Tá? Então, conte sempre conosco quando vocês precisarem de conversar. Muito obrigado. Valeu? Beleza? Beleza? Tamo junto. Beleza? Tamo junto. Aqui é coisa esportiva. Né? Valeu, Pinheiro. Aí, pessoal. Gente, até na próxima quarta-feira, né? Mais uma vez o Marcão. Marcão, muito obrigado. Fernandão, muito obrigado. Fernandão. Tamo juntos. Fernandão. No esporte, lá no basquete, tu era Marquinho. Era Marquinho mesmo. Uma vez eu encontrei o Olívia. Mas o Olívia 2,20 m. Aí eu falei, Olívia e o Marcão. Marcão? O Marcão? Não, o Marquinho. Pô, mas o cara tem quase 2 metros de altura, mas ele é mais baixo que eu, pô. Ele foi atleta do Bial, não foi? Foi. Aí, ó. 77, 78, 79. É isso? Fechamos? Fechamos com chave de ouro, né? Pra gente foi né? muito bom. Toda quarta-feira, convidados ilustres, colaborando com o crescimento da cidade. E detalhe, né? O cara veio lá do Rio de Janeiro para cá. É isso aí. Nos dar uma aula aqui. Então,
a gente convida vocês a nos seguir, a compartilhar e ficar de olho nos acontecimentos aqui do Dialogar para Avançar. É isso aí. Curta e comenta esse vídeo e passe para os seus amigos, tá bom? Vem conosco. Um abraço.